Para mim, o ECOA foi um ponto, assim, de parada para me olhar, sabe? Para me certificar de como eu estava, de checar, assim, sabe? As engrenagens. Eu falo que atualmente a defesa maior que a gente tem para não adoecer é ter saúde. E ter saúde é o quê? Cultivar isso todos os dias. E a gente pode ter esse encontro todos os dias com a nossa saúde. Nas opções que a gente faz, no que põe para dentro do corpo, nas opções que a gente faz de se exasperar ou não, de lidar com as coisas de uma maneira mais leve ou mais pesada, né? De lidar com as pessoas de uma forma mais amorosa, né? Ou mais drástica, porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque não sei o quê, mas o que compensa você ter razão e destruir a sua emoção? O que você vai receber, com certeza, é muito maior do que o valor monetário que você vai investir, né? Porque é uma coisa que o dinheiro, ele é uma energia, né? Ele vai e vem. Mas existem coisas que a gente vivencia que mudam a nossa vida. Meu primeiro suco verde, meu primeiro copo de suco verde mudou a minha vida para sempre. Depois dele, de verdade, né, ao longo desses 10 anos, assim, muitas coisas foram tendo desdobramentos. Um ato de amor pelo próprio corpo. Seja bem-vinda, Sil. Ai, que delícia, Bel. Eu super agradeço de estar aqui com você, né, e com as pessoas que curtem o teu trabalho, porque de fato é uma experiência renovadora, é uma experiência, digamos, deliciosa, de muito aprendizado e de muitas descobertas, né, Bel? Porque, pelo menos o grupo que eu estava, muitas pessoas nunca tinham participado de alguns dos processos que a gente viveu no grupo, né? E é bacana de ver as pessoas descobrindo, né, comidas novas, né, a questão dos processos, né, de limpeza e manifestando isso e a gente se apoiando, né, porque afinal de contas, quando você faz as coisas em grupo, cria-se uma egrégora, né, uma energia, onde esse compartilhar dá força um para o outro, né, e eu sentia muita falta, né, disso, porque nos últimos 2 anos a gente vive essa questão da pandemia, onde, querendo ou não, a gente fica aqui ligado com as pessoas, né, pela internet, mas essa interação mais próxima, né, mais gostosinha, assim, onde a gente tem a sensação que está de fato com as pessoas, ficou muito deficiente, né? Então, o grupo também foi uma oportunidade de relacionar-se com pessoas que eu não conhecia e que, assim, mostraram a sua expressão de um jeito tão bonito. Foi uma delícia. E esse não foi o primeiro processo de desintoxicação que você já tinha feito, né, Sil? Você já tinha feito outros. Sim, eu venho fazendo, né, há alguns anos, mudando a alimentação, né, estudando sobre alimentação, porque afinal de contas se fala muito de saúde, de dietas, de métodos, né? Mas, na verdade, o que faz a diferença é isso, é você aplicar no seu dia a dia as coisas que você estuda e vivenciar esses processos no teu corpo. Realmente isso é o que faz a diferença. Eu já fiz alguns processos de desintoxicação, de limpeza de fígado, né? De jejuns com suco verde. Então, assim, eu já estava meio um pouco acostumada com isso, mas para fazer em grupo já havia algum tempo, né? Que não acontecia. E você já tinha E feito sempre presencial. sempre presencial, né? Em grupos, né? Lá com o Dr. Alberto Peribanes. E também, né, às vezes, no teatro, né? Porque a gente passa, às vezes, alguns processos onde o trabalho em grupo exige essa interação dos integrantes, né? Então, às vezes, a gente, dependendo do processo da peça que a gente estava, a gente vivenciava, por exemplo, um fim de semana mais longo, né? Para poder estar todo mundo junto. E aí eu fazia, né? Os sucos verdes, muitas saladas, né? E era legal porque a gente incluía isso também no processo de trabalho com o teatro, né? A gente ia Uau! batendo textos e lavando as saladas,
e aí fazia uma meditação, aí tomava um suco. Então, depois que eu conheci essa alimentação maravilhosa, eu fui espalhando para onde eu ia, né? Nos trabalhos, com a família, né? Minha irmã fez uma horta na casa dela, que está lá há anos, e ela até hoje faz o suco verde, desde quando eu ensinei, há muitos anos atrás. Então é gostoso, né? Ver esse espalhar, assim. Sim, é incrível como a gente tem essa capacidade de expandir, né, Sil? Faz quanto tempo que você tá nesse universo aí da alimentação mais natural? Olha, eu sou filha de uma família de mineiros, né? Então sempre foi uma família assim de muita comida, de muita fartura, mas felizmente, desde pequena a gente tinha a horta em casa. Então eu aprendi desde cedo a comer coisas naturais, né? E vivenciar isso, assim, de ir na horta, pegar, enfim. Mas era uma comida, assim, normal, tradicional, né? E aí, um dado momento, eu vendo um programa de TV, eu conheci o trabalho do Dr. Alberto Peribanes Gonzalez. E na época ele trabalhava em Campos do Jordão, num posto de saúde, onde ele ensinava a fazer o suco verde, ensinava os princípios da alimentação viva, da germinação. E eu vi aquele Globo Repórter e falei, nossa, que interessante isso, eu nunca ouvi falar desse negócio de germinação. Aí comecei a ver os vídeos dele, e mais tarde eu conheci e fiz um curso dele aqui em São Paulo, em Osasco. Ele dava esse curso no Parque Chico Mendes. E aí eu fiz essa vivência de um mês fazendo curso com ele, com a equipe. Aí me tornei voluntária, né, no trabalho. E aí me apaixonei, né, porque não tem como. Aí comecei a tomar o suco verde, e estudar sobre isso, ler os livros sobre isso. Na época ele tinha relançado um livro dele que chama Lugar de Médico é na Cozinha. Então, eu devorei esse livro, assim, comecei a fazer as receitas, me encantei com isso e fui substituindo aos poucos muitas coisas, né? Virei a louca do suco verde, porque todos os lugares eu falava disso, mas depois a gente vai entendendo que o processo é individual e é devido à consciência de cada um, né? As pessoas, elas vão se nutrindo, né, fisicamente, né, da alimentação mesmo, e se nutrindo dos sentimentos com os quais elas vão se afinizando, né? E aí faz uns 10 anos, né, que isso aconteceu, 10 anos e já? desde Uau! 10 anos. E desde então eu venho praticando, né, como diz o doutor Alberto, suco verde são todos os dias para o resto da vida. Então eu Sim. procuro, assim, às vezes, né, por ritmo de trabalho, você não está em casa, enfim, você acaba substituindo um dia ou outro. Mas eu procuro, na medida do possível, sempre fazer, porque é algo que faz muita diferença na nossa vida, né, Bel? Eu costumo dizer que o suco verde é o galã da alimentação viva para mim, porque ele que abriu a porta, assim, sabe, do meu desejo de querer estar nisso, de querer compartilhar, e a transformação que ele faz também, né, no nosso organismo. Eu lembro que o meu primeiro copo de suco verde parecia que eu estava tomando umas estrelinhas, assim, porque eu sentia dentro de mim uns pipocares. Eu falei, gente, que coisa diferente. Que bebida é essa? Porque eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa história. E é tão diferente você tomar essa água estruturada, né, dos alimentos, porque de fato é um alimento muito precioso, né, Bel? Muito É, energizante. sim, não, o suco verde é realmente mágico, né? Se você tá aberta para sentir o poder dele, ele entra com tudo no corpo. Quem ainda não tomou um suco verde, vai tomar um suco verde pela primeira vez. É algo inexplicável, né, Sil? Nossa, eu fiquei super curiosa com essa, todo esse processo seu, assim, de alimentação. Queria saber que, 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 que você percebeu logo de início, assim, que você adentrou nesse universo e começou a fazer essas receitas, o suco. O que você percebeu na sua vida? Então, primeiro que eu fiquei muito impressionada de um médico falar sobre isso, né? Porque até então eu só estava acostumada com os médicos normais, né? Falando de remédio e de doença, né? Melhorar a doença. E, na verdade, eu encontrei uma pessoa que estava dizendo: não, vamos criar saúde, melhorar a sua saúde para que você não fique doente, né? E aí eu fui descobrindo um universo onde você poderia fazer doces sem usar açúcar, sem usar os industrializados, né? Adoçando com frutas. Você fazer, por exemplo, um suco de limão adoçando com maçã, né? E misturar, assim, sabe? Porque às vezes você vê crimes, eu falo, porque
Porque às vezes a pessoa faz um suco, por exemplo, de laranja e enche de açúcar, porque a gente está acostumado e viciado a mascarar o nosso paladar. Então, quando você não consegue comer algo natural, você não consegue também absorver o sabor natural daquilo, porque o sabor fica mascarado com o açúcar ou com muito sal, né? Ou com umas coisas industrializadas que a gente sabe que existem e que de verdade viciam o cérebro da gente, né? Isso não é uma coisa que é tão revelada, né? Mas existem os ditos pseudos alimentos, que na verdade são produtos alimentícios, né? Produtos Que fazem isso, né? De enganar o nosso cérebro, né? Os glutamatos, essas coisas, né? Os xenobióis, né? Que mascaram o nosso intento, a nossa vontade, né? De comer certas coisas. E o suco verde, a primeira coisa que eu observei muito em mim, ele limpou as minhas papilas gustativas. Então, por exemplo, eu comia uma fruta, eu sentia mais o gosto da fruta. Eu tomava o suco, eu sentia o que tinha dentro daquele suco de ingrediente, independente se eu tinha feito ou se outra pessoa tinha feito. Então, isso para mim foi assim uma descoberta incrível, né? Porque realmente o suco verde ele nos alerta e nos chama para a vida. Porque eu vi várias pessoas durante esses anos saindo de processos até de depressão, né? Porque tiveram esse despertar e começaram realmente olhar para o que elas colocavam para dentro delas. E isso também é um segundo ponto que eu atribuo, né, a esse despertar dessa alimentação, é você começar de fato olhar para aquilo que você vai comer e dizer assim, eu quero isso mesmo, eu preciso disso, porque tem coisas que começam a fazer mal, né? Se você está, por exemplo, muito viciado numa coisa de comer doce, 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 aqueles doces, né? Trashes, assim, né? Um chocolate, por exemplo. Se você começa a comer um chocolate de qualidade, que não tem, sabe, que tem mais percentual de cacau, por exemplo, ai, você não vai querer depois voltar para aquele que é só açúcar e um moreninho de cacau, entendeu? Porque o chocolate que tem cacau, ele te traz uma saciedade, né, do cacau. Ele te traz e um ali uma prazer muito grande. referência, né? Sim, Então, o esse foi um cacau segundo. ele expande. E foi um segundo despertar esse, sabe? Primeiro dessa coisa das papilas gustativas, de alertar, né? Para que as coisas têm sabores e gostos e cheiros diversos e que a gente pode desfrutar desse universo de coisas, né? Sem jogar pedra em ninguém, mas falar do que é bom, né? Falar do que nos favorece, falar do que é bom para a nossa saúde, para o nosso corpo, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu acordo cansado, eu estou cansado. Eu vivo cansado porque eu trabalho muito. Mas às vezes não é porque trabalha muito. Às vezes é porque ela estressa tanto o corpo dela, não dando um combustível bom, porque não tem como ele responder. Se você tem um carro que funciona a gasolina e você coloca álcool, logo, logo ele vai parar. O nosso corpo, ele tem uma tolerância maravilhosa, porque, né, vai se colocando combustível errado, vai se colocando uma vida, às vezes, de combustível errado. E chega uma hora que ele começa a dar uns tilts. Mas até isso acontecer, vai um tempo. E é E incrível que a quando a gente não gente. relaciona, né? A gente pensa assim, Exatamente. tá começando a dar umas falhas nesse carro, né? Tá começando a dar um probleminha aqui, outro probleminha ali, tô tendo que tomar um medicamento ali. Mas a maioria das pessoas, no geral, a gente nem pensa que pode ser por conta da alimentação. É uma coisa tão automática, né, Sil? É. E, na verdade, o que acontece? Quando você desperta para isso, Bel, você deve saber bem isso, porque você já é, né, dessa linha, né, de gostosuras faz um tempo, e como você é muito jovem, você não deve ter experienciado muito essa questão desses tilts. Mas, quando você começa a pôr o combustível certinho, o corpo responde muito rápido, né? O nosso organismo parece que fala assim: opa, tem coisa boa aqui. Ou ele fala assim: opa, você está me dando uma coisa diferente do que eu estou acostumado, vou te dar uma dor de cabeça, vou te dar uma indisposição, uma diarreia. Quem sabe você volta para aquele padrãozinho antigo, porque tem essa questão desse vício. Mas se a gente insiste amorosamente, se a gente tem o carinho de se escolher, eu digo, né? Quando a gente se escolhe, as coisas começam a mudar. E mudam para muito melhor, né?
Eu Sil, você acho já. que Perdão, pode falar. é, eu acho que, na verdade, a alimentação, ele é um caminho para tudo de bom. Porque você muda as suas escolhas, você começa a olhar, de repente, no supermercado, para aquele alimento que você fala, ai, tá meio tortinho, tá com terra. É isso que é o bom. Aquele que tá lustradinho ali, sabe? Desse tamanho, né? A pessoa vai comprar uma berinjela, a berinjela tá assim. Não. Compra aquela que tá tortinha, que tá sujinha de terra, entendeu? Então aí você começa a ver também, olhar para o seu lixo. Você começa a criar prismas e relacionar esses prismas na tua vida, né? Você começa a olhar para o outro com mais compaixão. Por quê? Porque você começa a ter essa luz desse combustível em você. Isso faz muita diferença, eu acho, assim, em muitas áreas da nossa vida, né? Não é que é um milagre, mas você começa a ter uma sensibilidade maior para olhar, para ter empatia com o outro, para dizer, nossa, mas, poxa, essa criança está tomando tanto refrigerante. Se ela tomasse mais suco, né? Como é que seria o humor dessa criança? Né? Às vezes, eu trabalhando com os óleos essenciais, tem muitas crianças, às vezes, que vêm com autismo, né? Ou crianças muito agitadas. E eu coloco um pouco essa introdução, sabe? De conversar com as mães. Escuta, você dá muito açúcar para o teu filho? Como que é a alimentação dele? Porque isso faz a diferença, né? É tudo um conjunto de coisas que, somando-se, né? Dá um boom, assim, na vida, né? E você já está nesse caminho, então, há 10 anos, Sil. 10 anos que você já entrou aí nos sucos verdes, na alimentação, nas desintoxicações. E por que você tomou a decisão agora, nesse último mês, de fazer mais um processo de desintoxicação? Bom, primeiro, Bel, porque eu te conheci aqui no Instagram o ano passado, e quando eu vi a tua carinha, eu me apaixonei com esse seu sorriso, né? E aí eu comecei a ver os teus conteúdos e falei, nossa, gente, essa moça é uma coisa interessante, quero saber do trabalho dela. E aí eu escrevi para você, tinha, eu acho que acabado de terminar um grupo, e você falou, olha, a gente vai abrir outros grupos e eu te aviso. E passou, fiquei esperando. Aí um belo dia recebi lá a tua mensagem, e aí você dizendo que ia começar o grupo e tal, e eu estava saindo de um processo um pouco difícil aqui, familiar, e estava sentindo, assim, a necessidade, sabe, de ter contato com pessoas que eu não conheço. Porque a gente tem os amigos, a família, né? Mas, assim, é interessante, eu gosto dessa interação com pessoas, né? De trabalhar, de me relacionar com pessoas. Aí eu falei, ah, e aquela moça, vou fazer. E aí a gente conversou um pouquinho, você me explicou como era, né? Eu vi alguns vídeos teus e falei, vou fazer isso. E foi uma delícia, assim, porque tinha gente, né, mulheres de vários lugares do Brasil, com costumes diferentes, com sotaques diferentes, né, com uma faixa etária bem, assim, diversificada. E como é gostoso, né, a gente vê isso pessoas assim que têm destinos diferentes na vida, que estão em etapas diferentes da sua vida, estarem no mesmo objetivo, né? Que é, vou co-criar uma realidade melhor para mim. E o curso, né? Esse curso, esses dias todos, eu acho que propicia muito para a gente isso. Por quê? Você acaba tendo que ter uma rotina, né, apoiada com outras pessoas, você vai direcionar o seu supermercado para esses dias, né, do detox. Então foi muito gostoso ver a foto de várias mesas, né? Olha, eu fiz compra hoje, aí a gente tirava uma fotinha. Olha, hoje estou tomando 2 litros de suco, aí posta a fotinha com os galões de suco verde. Então isso foi me dando uma alegria, sabe? Me dando uma, uma vivacidade de lembrar desses retiros todos, né, presenciais, e ao mesmo tempo não era presencial, mas existia presenças, né, a tua presença, que é sempre muito harmoniosa, muito forte, e dessas outras mulheres, né, colocando cada uma as tuas fragilidades, os teus sorrisos, às vezes os seus choros, né, então eu acho que foi um momento, assim, de conexão, de intimidade, e muito rico, né, dentro do contexto do que esse grupo de mulheres estavam vivendo ali, né? E foi Que muito foi por aí. diferente, Sil, de viver algo online e viver algo presencial que você já tinha vivido? Olha, eu acho que
são experiências diferentes, mas cada uma tem o seu valor, né? Porque, assim, o estar presencialmente, você tem a possibilidade de interação mais imediata, né? No sentido de que, assim, você está com várias energias ali convergendo, aí você faz uma atividade de uma fogueira, ou você faz um círculo de conversa, ou você faz um suco verde junto e as pessoas vão se conversando, né? É muito gostoso esse processo e eu espero que a gente possa viver isso logo. Eu espero que você possa estar conosco em algum momento, né? Vivendo isso junto. Mas eu acredito que nós temos que vivenciar na nossa vida o que ela está nos propondo, né? Sabe aquela frase de caminhoneiro? Faça do limão uma limonada? Eu acho que é muito isso. E essa história toda desse processo dessa pandemia, eu acho que trouxe muito isso, de a gente conseguir mudar, né, contextos, algumas profissões se adaptaram e algumas coisas preciosas emergiram, como esses processos, né? Esse que você conduz, por exemplo. Uma coisa que, talvez pode ser, não, imagina, cada um faz na sua casa, e se der um problema, e se acontecer alguma coisa, e se alguém passar mal. Não, e se não existe, porque quando a coisa bem estruturada, como você e o Léo fazem, como existe um cerco de amor em volta disso, no sentido em que vocês fazem opções de ordenar, né, as etapas do curso de um jeito bem projetado, né, vocês eliminam essas possibilidades de perrengues, né? Então, eu me senti super segura em fazer o processo, eu me senti muito bem, e às vezes eu ficava até ansiosa, vou lá no grupo ver o que está rolando, né? Aí, às vezes, tinha os nossos encontros, né? Já separava aquele período ali, já tomava banho antes, falava, não, agora eu vou encontrar lá com as amigas, e vamos ver o que cada uma está sentindo. Opa, e isso foi muito precioso, sabe? Porque eu acho também que é um momento em que essas mulheres que estão nesse grupo, elas conseguem tirar, né, essas horas do dia e essas horas de interação para esse autocuidado, que eu acho que falta um pouco, né, nas pessoas, e principalmente nas mulheres, né, porque tem filho, né, tem a casa, tem o marido, tem o trabalho, e às vezes nessa questão agora o filho está estudando em casa, aí tem que dar atenção, aí tem que trabalhar junto, aí tem que fazer a comidinha, então são muitas demandas, e Cuidado esse, interno vai ficando de lado, né? exatamente, e esse programa do ECOA vem, bate uma portinha e fala assim, ó, olha para você. Você também precisa se ver, você também precisa cuidado. Vamos lá fazer seu suco? Vamos lá conversar com as meninas? Vamos lá fazer uma respiração? Vamos olhar para uma leitura, de repente, bacana para você compartilhar lá? Né? Vamos olhar para si, que isso é muito importante também, né? Nesse processo do ECOA. Fazer essas limpezas e fazer, de repente, quem nunca fez, às vezes tem muitas mulheres que nunca fizeram, por exemplo, o enema, né? Então, Mesma é presente. uma oportunidade de você virar e falar assim, nossa, eu tenho alguma questão com isso? Ou isso é fácil para mim? Nossa, como que eu lido com o meu corpo? Como que o meu corpo está respondendo a isso? E o mais legal, Bel, você fala de coisas, às vezes, que para algumas pessoas são capciosas, de um jeito tão gostoso, de um jeito tão leve. Quando eu vi aquele vídeo, né, de você explicando como fazer o enema, ai, menina, você não acredita, eu bati palma. Ai, meu Deus, uma pessoa falando disso de um jeito bonitinho, de um jeito normal, de um jeito simples, porque é simples, né? Não precisa pôr chantilly na rosa. A rosa já é linda por si, já é perfumada por si. É muito tranquilo. Então, para quê? Não, porque, veja bem. Não, gente, é simples. E esse olhar simples, eu acredito, Bel, que é o que faz a diferença nesse seu trabalho, né? Porque simplificar as coisas, deixar as coisas mais acessíveis, deixar as coisas menos complicadas, é o que todo mundo precisa, necessita nessa vida, sabe? Porque já existem demandas demais para nos acelerar, né? Para nos deixar agitados. Então, assim, para mim, o ECOA foi um ponto, assim, de parada para me olhar, sabe?
para me certificar de como eu estava, de checar, assim, sabe? As engrenagens. Isso que você trouxe, assim, ressoou agora aqui no meu coração, porque a gente se lembra, né? A gente vê que, infelizmente, estamos vivendo um momento de normalidade para tantas coisas, no sentido de é normal comer um alimento completamente industrializado e completamente longe do natural. É normal ir numa farmácia e comprar um medicamento e tomar esse medicamento. É muito. Ficou muito naturalizado esse tipo de coisa. E os tratamentos naturais, pra gente, realmente naturais, pra gente cuidar do nosso próprio corpo, né? Olhar para a alimentação, para uma outra alimentação, olhar para o que a gente está fazendo internamente, virou um bicho de sete cabeças, virou uma coisa tão distante. E, e é tão importante a gente se aproximar um pouquinho dessa realidade, né? Dessa verdade interna, dessa verdade natural, interior, da essência do ser humano, né? Jesus, no Evangelho Essênio da Paz, já falava sobre Enem. Olha que natural. E hoje em dia a gente tem um tabu tão grande, né? Com o nosso ânus, com o nosso intestino, com tudo isso, um medo tão grande. E é incrível o poder do enema, é incrível o poder de um processo de limpeza interna que você vai se ver tão pura assim que as percepções mudam, né? E as percepções justamente sobre tudo isso que está tão longe do natural começam a mudar também. Eu sinto que uma chave muda. Porque aí você vivencia 10 dias de uma outra alimentação, 10 dias de processos de cuidado com o próprio corpo. Eu falo que é assim, não ter, são coisas que não tem como ser desvistas. Você vê coisas que não tem como ser desvistas. Não é, Sil? Então Sim, é essa aproximação e quebrar esses tabus, esses paradigmas. O corpo, ele precisa ser olhado com mais atenção. precisa. E assim, se a gente fizer uma analogia, né, Bel? A gente não limpa a nossa casa só por fora, no externo. A gente limpa a nossa casa porque é o lugar que a gente vive, né? E agora, com essa história de home office, as pessoas estão descobrindo mais essa casa, né? Então, assim, descobrir essa casa que é o nosso corpo e começar a olhar para ele, né, como um templo que precisa também dessa limpeza, não só de um banho, de lavar o cabelo, de passar um creme na pele, mas de olhar para ele como algo interno, né, que move as nossas emoções, que move a energia para criar a nossa vida, os nossos conteúdos, nosso trabalho, né, o amor, as nossas relações, é muito importante. E essa limpeza interna, eu acredito que no processo do ECOA, ela aconteça tanto fisicamente, né, pela alimentação, pelos processos dos sucos, pelos enemas, pelas conversas que a gente tem, pela essa interação, mas ela acontece muito também, eu observei em mim e no que as pessoas diziam, né? No nosso emocional. Porque o que que acontece? A gente vive num mundo hoje em que não se para mais para falar com as pessoas, né? Você manda WhatsApp, e-mail, nananana, e tudo bem, porque é o que se apresenta na vida, né? Mas a gente pode sair desse automatismo e dizer assim: eu quero conversar com um amigo hoje, dizer, posso te ligar? Você tem aí uma meia hora? Né? Vamos conversar, como é que você está? Né? Você está bem? Como que você está aí nesse seu processo? Né? Você está trabalhando bem em casa? E isso, essa interação, né, de pessoas com pessoas, e não só de pessoas com máquinas, né, onde o outro lado tem uma pessoa, mas tem uma máquina, essa coisa assim, né? Que não é presencial, mas que é presente, faz muita diferença, né? E eu acho que esse grupo, né, do trabalho de vocês, do ECOA, propicia isso de um jeito muito amoroso, com uma condução muito harmoniosa, né, e com uma responsabilidade, sobretudo, que eu acho que é muito importante. Quando você lida com a emoção das pessoas, com a saúde das pessoas, com a fragilidade, né, e até com a alegria das pessoas, é importante você ter essa responsabilidade de saber o que você está fazendo.
Porque não é simplesmente, né, você mandar um e-book e você dizer faça assim ou faça assado. Não, eu estou aqui com vocês, eu estou fazendo junto com vocês, eu estou vivenciando isso pela décima, pela não sei quantas vezes você já fez, mas eu estou aqui também no meu processo. A gente está de mão dada, né? Isso é muito importante e eu acredito que é uma preciosidade, porque não dá para você falar de coisas que você não vive. Não dá para você contar experiências sem passar por elas, de fato, né? E eu creio que isso é um aprofundamento que você e o Léo vêm fazendo, né, ao longo dos grupos aí, e, e essa inteireza, né, essa condução, digamos assim, não sei se certeira, mas essa condução com segurança passa para a gente que está aqui fazendo o processo e vivenciando isso com vocês. Sil, ai, gratidão imensa mesmo pelas palavras. Eu queria saber, agora, depois que você falou tudo isso, todas essas coisas lindas sobre o processo, mesmo depois de você ter passado por outras desintoxicações, por você já conhecer essa alimentação mais natural, os sucos, teve nesse processo que você vivenciou algum desafio que você teve que lidar? Bom, o desafio maior sou eu mesmo, né? Porque, na verdade, você lida com as demandas da vida e você tem que estabelecer uma disciplina para tirar esse tempo, né? Esse olhar para si. Então, eu estava viajando e quando eu entrei no grupo, eu entrei um dia depois, né? E aí eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir, né? Porque eu não fiz as compras ainda e tal. Mas eu falei, não, vai ser tranquilo, né? Aí você ia dizendo lá no grupo as coisas, eu falei assim, não, é melhor feito do que perfeito, como diz uma amiga minha. Então eu falei assim, eu me propus, eu vou fazer o meu melhor e o meu melhor vai ser o suficiente. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente começa a se cobrar um 100% e nunca faz no 80, nem o 90, nem o 50, nunca faz nada. Então eu disse assim, eu vou fazer e eu vou fazer o meu melhor. E foi bem interessante, porque assim, as horas que eu via assim, nossa, tem tal coisa, eu não fiz ainda, eu disse, não, tá, mas eu vou fazer em tal momento do dia, eu vou fazer. Aí, às vezes, não fazia na hora que era para fazer, mas fazia depois. E fazia com prazer, não por uma obrigação. E aí eu me peguei buscando coisas assim para reler, o próprio Evangelho Essênio, né, que eu li há, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos, eu comecei a reler, coloquei lá no grupo, né? Falei, gente, olha aqui, fala dos enemas. Quem não conhece, né? Visite essa leitura que é bacana. Separei alguns livros meus, né, para reler. Comecei a ver os vídeos, né, sobre jejum, sobre suco verde, porque é assim também, né? Quando você está num processo, você precisa se alimentar de coisas que te deem força para aquilo ficar emergindo mais em você, né? Então, eu tirava uma hora assim do dia, né, para olhar lá o grupo, para ver o que estava rolando. Aí eu já me disciplinei, colocava o relógio em tal hora para acordar fazer o suco verde, porque a minha rotina é acordo, faço suco verde, tomo e vou para a vida. Mas aí, no caso, como eu tinha outras coisas para fazer, né, dentro do processo, eu meio que separava assim. Então, às vezes, o desafio maior era esse, ter essa disciplina e encaixar algumas coisas dentro do dia. Mas quando eu abri essa possibilidade de ser mais flex, né, que isso foi uma coisa também que eu experienciei, porque você não é rígida, né? Porque se você fosse rígida e dizer assim, não, tem que fazer isso aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assado, daí já vai lá, ai meu Deus, não vou dar conta desse negócio, não, não vai ter jeito, Tem que ser né? Mas amoroso, você, né? Consigo mesmo. sim. Aí as pessoas às vezes falavam lá, porque eu tô assim, porque eu tô não sei o que lá, porque eu tô fragilizada. Aí você virava com toda a paciência, calma, gente, é o processo. Você acolha, né? Dê a mão para você, olha para você, tá tudo bem, né? A gente tá aqui, um com a outra, né? Então, essa interação, sabe? Eu acho que apoiou muito o meu processo, porque eu sou libriana, né? Então, assim, as rotinas para mim são um pouco difíceis, mas existem rotinas que elas já se estabelecem
pelo prazer da própria rotina, né? Fazer o suco verde, por exemplo. Uma coisa que eu acho que é muito bonita e que é importante ressaltar é, primeiro, essa mudança na rotina das pessoas e trazer elas para se olharem. Segundo, que não tem como negar, né? Quando você vê aquele mural que você fez das fotos nossas, que eu acho que você devia até divulgar isso, gente, que é uma coisinha bonitinha demais, né? De pegar as fotos da gente com as compras, e aí aquele mural que você fez, e depois pegar a foto de cada uma com o suco verde, né? Assim, não tem como comparar o começo, o meio e o final, porque no fim você vê as pessoas numa disponibilidade, assim, sabe? Você vê, né? Às vezes tinha gente ali que nunca tinha tomado suco verde, e aí de repente a pessoa vem, né? Pega assim o copinho dela, olha, né? Com aquele sorrisão assim do lado daquele copo verde, né? Ai, Bel, muito bom ver isso, sabe? É, porque é uma esperança, para mim, por exemplo. É uma esperança, é uma luz, né? Saber que as pessoas estão procurando isso ainda. Que as pessoas, mesmo, né, nesse processo de estar em casa, estão se abrindo para isso, né? Por quê? Porque, né, parece repetitivo, né? Mas esse nosso momento no mundo, né? Porque é no mundo isso, é decisivo. Quem tem uma saúde melhor, quem cuida, né, dessa matéria aqui, passa por isso de um jeito melhor, consegue se vir, né, essa tempestade, né, do vírus, por exemplo, essa tempestade vem, mas ela não te deixa tão doido, tão desesperado, porque o corpo dá mais conta. A impressão que eu tenho é essa. A pessoa que ela cuida da saúde dela, da alimentação dela, o corpo dá um pouco mais de conta, né? Porque ele fala assim, tá aqui, mas vamos lidar com isso. Agora, se você não tem reservas nem de vitalidade, nem de energia, né? Se o seu corpo não tem defesa, não tem uma imunidade ali presente, é difícil, mais difícil, né? De lidar com essa tempestade aí. E aí dá um desespero mesmo, porque você não tem recurso para se defender, né? Eu falo que atualmente a defesa maior que a gente tem para não adoecer é ter saúde. E ter saúde é o quê? Cultivar isso todos os dias. E a gente pode ter esse encontro todos os dias com a nossa saúde. Nas opções que a gente faz, no que põe para dentro do corpo, nas opções que a gente faz de se exasperar ou não, de lidar com as coisas de uma maneira mais leve ou mais pesada, né? De lidar com as pessoas de uma forma mais amorosa, né? Ou mais drástica, porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque não sei o quê, mas o que compensa você ter razão e destruir a sua emoção, né? Então, acho que todos esses são aprendizados que começam aqui, no nosso trato conosco mesmo, na nossa consciência do que é o nosso combustível em todos os níveis. Não é só alimentação, não é só tomar suco verde, não é só não comer isso ou não comer aquilo. É não se alimentar do que não é bom para você, emocionalmente, fisicamente, na sua conduta, né? Tudo isso eu acho que é uma construção diária, né? Porque, como diz a Fernanda Montenegro, o ator sempre vale pelo último gol. E a gente sempre vale pelas nossas últimas ações, né? Porque você pode chegar um dia e dizer assim, ah, não, hoje eu quero comer um brigadeirão trash, né? Tô afim, né? Mas aí no outro dia você vai lá, toma mais água, toma mais chá, toma mais suco. Não vai ficar também dizer assim, não, 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 para tudo. Se o seu corpo, de repente, viu aquilo e piscou, às vezes você até sabe que vai te fazer um pouco de mal. Mas você diz assim, ah, não preciso comer uma caixa de brigadeiro. Se você comer um brigadeiro e aquilo te saciar, ok. Se te fizer mal, você fala, não, da próxima vez eu vou bater uma tâmara ali com cacau, que é melhor mesmo, eu já desacostumei desse negócio aqui, não tô querendo isso mais não. Mas eu acho que essa flexibilidade, sabe, essa segurança de dar a mão para você e dizer assim, eu tô contigo, independente do que for, é o que determina a nossa felicidade. Sim, eu adoro quando você fala isso, porque isso me deu um estalo, assim, na minha vida, sabe? Essa coisa de dar a mão pra si mesmo. Eu até escrevi aqui pra eu olhar todos os dias pra essa frase. E aí eu lembrei também que teve uma vez que eu fiz um trabalho com um pajé, o Nicuí, e o Mapu. E ele falou, e durante esse trabalho ele falava bastante que
Depois de nós, é nós de novo, sabe? E aí tem totalmente a ver, porque depois, depois de tudo que você passar na sua vida, de toda a sua trajetória, é você consigo mesma. É sempre você consigo mesma. Tem sempre uma grande egrégora, né, de apoio, tem pessoas, tem muitas coisas, mas é principalmente sobre você consigo mesmo. É você dar a mão para si mesmo, como você fala, e se guiar nessa jornada, nesse caminho do autoconhecimento, né, do cuidado interno. Isso é para mim assim, ó, uma coisa, uma grande coisa que me acrescentou da sua participação do ECOA, de verdade. Que bom, querida. Porque, na verdade, isso é ecoar, né? Isso é reverberar na vida, né? Ah, isso eu preciso falar. O ECOA, gente, tem um material que é um tchutchuco. É uma apostila lindinha demais. São fotos, são vídeos. Olha, é um amor tão gostosinho que a Bel e o Léo preparam esse material que, assim, eu imprimi e mandei encadernar, por isso que não está aqui, não deu para ir buscar ontem. Que eu imprimi, pus numa pastinha. Falei, amanhã eu vou pegar e vou mostrar, mas acabou que eu não consegui ir buscar. Então, mas assim, eu imprimi a apostila, porque assim, de verdade, a gente vê que é um material feito com amor, feito com a profundidade do olhar de quem quer compartilhar aquilo. Dizer assim, eu pesquisei, eu estudei, talvez tem gente que não está aí para isso, então eu quero mostrar isso para as pessoas. Então, assim, super agradeço também, Bel, por isso, porque a gente percebe o cuidado de vocês também nesse material de apoio, né? Que vocês vão, desde o cronograma, né, do ECOA, que vocês passam para a gente se orientar, né? Nessa bagunça, né, que às vezes tem no dia a dia, a apostila, os vídeos, essa disposição e essa disponibilidade, assim, de compartilhar o que a gente aprende, Bel, é uma coisa que o mundo precisa também estabelecer como prioridade. Porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente coloca os nossos saberes, né, coloca as nossas experiências de um modo acessível, mais a gente tem de volta, né, mais a gente recebe, né? Porque, como dizia São Francisco, é dando que se recebe. Então, a gente não precisa reter nada. A abundância da natureza, da nossa Mãe Terra, é muito grande. Se a gente entender isso, se a gente introjetar isso e colocar na nossa vida, nossa, a gente vai ver que a gente tem muito mais coisa boa para agradecer todos os dias do que coisas ruins. Porque, afinal de contas, as coisas ruins também vêm para contribuir para a gente entender e transmutar, né? E transformar aquilo em algo melhor, né, Bel? E eu estarei no próximo ECOA, porque eu gostei tanto, que agora que já vai começar outro, né? Estou me Sim. preparando aqui, né? As minhas rotinas para encaixar de novo o ECOA aqui e vivenciar um tanto por cento mais, né? Talvez coisas que eu, pela demanda, não consegui fazer no outro, vou fazer direitinho nesse. Olha, eu quero dizer assim, se você está com dúvida de fazer algo por você, faça o ECOA, porque é uma oportunidade de você se olhar, é uma oportunidade de você rever conceitos, aprender coisas novas, né, ser apresentado a um jeito diferente, né, de olhar para a comida. Ou se você já faz uma alimentação mais natural, vem também, porque é uma oportunidade de você ver como os outros veem a comida. E aí checar se o que você está fazendo, de fato, é o que você quer, ou é o que você pode, ou é o que você precisa, né? Se dar, né, às vezes, um tempo e estar com outras pessoas nos dá força, nos dá interesse, às vezes também certifica o que a gente está buscando, né? É muito importante caminhar. E é bom, às vezes, caminhar sozinho, mas é bom também caminhar com pessoas do nosso lado, né? E o ECO, acho que propicia isso, né? É um encontro com seres humanos, é um encontro com pessoas diferentes, que têm contribuições diferentes e vivências diferentes sobre isso, e tá tudo certo, sempre tá tudo certo, né? Eu acho que é uma parada, né, num furacão, às vezes, que a vida está propondo para você ficar em você, né? Você tá com você. E isso é muito importante, seja em qual momento for.
de pandemia, sem pandemia, é muito importante sempre a gente se olhar e a gente contemplar e a gente se dar também, né? Se dar oportunidade, se dar um presente, porque afinal de contas, esse trabalho é incrível, é muito acessível, né? E o que você vai receber, com certeza, é muito maior do que o valor monetário que você vai investir, né? Porque é uma coisa que o dinheiro, ele é uma energia, né? Ele vai e vem. Mas existem coisas que a gente vivencia que mudam a nossa vida. Meu primeiro suco verde, meu primeiro copo de suco verde mudou minha vida para sempre. Depois dele, de verdade, né, ao longo desses 10 anos, assim, muitas coisas foram tendo desdobramentos. Então, assim, se dê essa oportunidade de estar com você e de estar conosco também. Sil, gratidão imensa por compartilhar toda essa riqueza de experiência, toda essa riqueza de vivência que você teve ao longo desses 10 últimos anos da sua vida. Gratidão por aceitar o convite, por estar aqui. A gente segue conectado e você pode contar comigo para o que você precisar mesmo. Tamo junto. Querida, uma alegria te ver, uma alegria falar com você e muita gratidão, né, pelo teu trabalho, pela sua disponibilidade e por essa energia tão boa que você compartilha, né, com quem tá aí contigo. Tudo de bom. Beijo grande, fica com a luz, Sil.